Palavra do Senhor, nós vamos fazer aqui a leitura em classe, amém? Então abra lá no livro de Efésios, capítulo 2, do 1 até o 10, amém? Lá na carta, nos livros de Efésios, abre lá a palavra do Senhor, no capítulo, aleluia, 2, do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: E vos vivificou, estando vós morto em ofensas e pecado. Versículo 2. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, e também como os demais. 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, estando-nos ainda morto em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça que sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. e não é de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Nós vamos aqui, vamos fazer uma coisa aqui abençoada. Diácono Gustavo, coloque a mão aqui no pastor Alexandre, isso aqui, dá um abraço nele aqui. Nós vamos orar ao Senhor pela vida do homem de Deus. Que nem eu falei assim, é um grande homem de Deus, pastor Alexandre. Ele está trabalhando na DSM-PG, mas debaixo da bênção do Senhor. Debaixo da bênção do pastor, amém? E debaixo da bênção de Deus. E eu quero estar clamando a Deus aqui por ele, para que o Senhor abra as faculdades mental dele mais e mais, como Deus tem feito na vida dele, dando sabedoria, dando graça, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eu quero colocar seu filho sobre os teus cuidados. Eu sei que ele está nas tuas mãos, mas que a tua graça, com o seu poderio, venha proteger teu filho. Venha dar sabedoria a ele, Senhor. Venha expandir, Senhor, o ministério do teu filho. Eu declaro sobre a vida dele que as bênçãos do Senhor o cercam de maneira recalcante, transbordante, infinitas, as maravilhas do Senhor sobre a vida dele. Que ele possa dizer: sabedoria, tu és a minha irmã, ô mistério. Conhecimento, tu és a minha família. Eu declaro que as bênçãos do Senhor venham superabundar na vida dele e de toda a tua família, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, irmãos. Eu cumprimento todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos na 5ª lição, conforme foi falado, né? E o ponto central dessa lição é, como sempre, de todo cristão, é a cruz. Nessa manhã, nós vamos conseguir, espero que possa já estar trazendo ao entendimento dos irmãos, a transformação que há na vida de todo ser humano. A partir do momento que ele está no mundo, que ele é um pecador, e vem ter um encontro com Cristo na cruz, ele se torna uma pessoa salva, uma nova vida, uma vida transformada. Então, a aula basicamente ela se divide em antes e depois de conhecer a Cristo, tá? O primeiro tópico da lição é a nossa condição anterior. Anterior a quê? Anterior à vida com Cristo.
Pedir para o nosso pastor Jurandir estar lendo aqui o tópico 1. Vamos lá, tópico 1. Nossa condições anterior. E vos vivificou, estando vós morto em ofensa e pecado. Diz o primeiro versículo, a palavra, ofensa, do grego, paraptoma, tem o sentido de passo em falso e forma deliberada o termo para o pecado. E armatia, a qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída, diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado que investivelmente separa o homem de Deus, tal como um corpo inerte, e a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim viver está morto enquanto viver. É forte, né, pastor? Então, para a gente entender o que acontece aqui. A palavra ofensa, ela vem com um sentido, o conceito de moralidade. E a única pessoa que poderia cumprir essa moralidade era Adão. Você pode me perguntar assim, mas como poderia? Ele pode porque Deus o criou, não havia pecado. Então, em conceito de moralidade, ele era perfeito. E mais logo a seguir eu vou entrar num ponto que de repente nós não tenhamos um entendimento, mas nós temos que ter a compreensão que Adão, quando estava no Jardim do Éden, ele era perfeito. Tá? Então, essa palavra ofensa, eu não sei se de repente em algum momento se você procurou entender o que significa ofensa. A ofensa se trata de moralidade, é um conjunto de leis, é um conjunto de regras. Certo? Então, como foi falado aqui, é o literal pisar na bola. Alguém já ouviu assim, olha, você pisou na bola, você não tem moral para me falar ou para me acusar de qualquer situação. Então, o peso da palavra ofensa, ela se dirige a esse conceito de moralidade. Adão, até o momento que tinha pecado, ele tinha moral, ele tinha crédito, tá? E o pecado, como a gente sempre ouve falar, pecado o que é? Errar o alvo. É como nós, na quarta lição, na terceira lição, a gente comentou sobre a eleição e predestinação. Então, como que eu vou errar o alvo? Se eu tenho um chamado, se eu já entrei no corpo de Cristo, o meu alvo é Cristo. Quando eu saio da sua quando eu saio da sua predestinação, eu estou errando o alvo. E toda vez que o homem peca, ele está errando o alvo. Então, um outro conceito, pastor Jurandir, que às vezes a gente não compreende, de pecado, só quem peca é o cristão. A pessoa do mundo, ele comete iniquidade. O porquê isso? Porque o pecado é aplicado na nossa vida, que nós estamos buscando um objetivo. E o nosso objetivo é Cristo. E a pessoa que está no mundo, ela comete iniquidade. O que é iniquidade? É você fazer qualquer coisa sem que tenha peso sobre a sua vida. Sem que a tua consciência venha a lhe cobrar. Então, muitas vezes você vê pessoas bebendo, fumando, cometendo atos ilícitos, atos imorais, e para elas se torna normal. Hoje em dia, o que as nossas redes sociais nos mostram, o que a mídia nos mostra, que muitas das coisas para eles, o que é imoral para nós, para eles é normal. Aí você consegue ter um discernimento do que é pecado e o que é iniquidade. Amém, irmãos?
Aqui como também diz no livro de Isaías 59:2, o que nos separa de Deus são os nossos pecados. Aí você pode me perguntar assim, mas agora porque eu estou em pecado, Deus não vai ouvir a minha oração? Agora porque eu estou em pecado, Deus não vai responder a minha oração? Eu quero falar para você que quando você tem o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o papel do Espírito Santo é interceder por nós, nos convencendo do pecado, e com gemidos inexprimíveis, ele sobe ao trono do Pai e intercede por nós. Quando nós não conseguimos falar ou expressar algo, é Ele que intercede por nós. Amém? O tópico 2, você pode ler para nós aqui, irmão Gustavo? Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que, noutro tempo, andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Andaste segundo o curso desse mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o futuro e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo relativiza o pecado e muito menos ajusta-se à maneira de viver de seu tempo. Irmãos, antes de eu dar uma continuidade aqui nessa passagem, você abre para nós em Efésios 4, versículo 22, vamos ler do 22 até o 32. Para a gente dar continuidade, para que os irmãos entendam o quê? Sempre tenham em mente que essa carta de Efésios, Paulo escreveu não somente para o povo de Éfeso, mas para todos os cristãos que faziam parte do corpo de Cristo. Então ela era aplicada para aquela época e para os dias atuais. E você pode se perguntar assim, mas Alexandre, eu não estou conseguindo entender. O que eu quero falar para você é que o mesmo público que havia naquela época é o mesmo público de hoje. É os mesmos cristãos que congregavam nas sinagogas, nas casas naquele tempo, é o que estão hoje nas igrejas, nas congregações. É o corpo de Cristo e não os templos, tá? Então o que acontecia? Tinha muitas pessoas que estavam lá, e como é hoje, que nós vemos pessoas que aceitaram Jesus, que são santos e fiéis, como fala no capítulo 1, que essa carta é para os santos e fiéis, então para quem já faz parte do corpo de Cristo. E ali havia as pessoas que estavam perdidas, estavam ainda não entendendo o que um cristão pode ou não pode fazer, e não pela legalidade, mas pelos frutos da mudança, da conversão, de ter reconhecido o Evangelho e reconhecido a ação de Cristo na cruz. Entende? Então Paulo veio mostrando quais são os sinais de um novo convertido, quais são os sinais de quem faz parte do corpo de Cristo. E o que vai ser lido agora aqui é Paulo falando que o que está escrito que não condiz com quem faz parte do corpo de Cristo. Posso ler para nós? Isso. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos os que é bom, para que tenha que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para necessidade. Admita graça aos que ouvem.
e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, o que acontece? Até esse momento que nós estamos mortos espiritualmente. Hoje em dia a gente tem visto falar muito, para vocês conseguirem entender um pouquinho, a gente tem ouvido falar muito do coronavírus, né? Esse vírus que tem dizimado grande parte da humanidade. E eu vou te falar um pouquinho mais que há um vírus muito mais poderoso, que ele ainda age no mundo. Já tem a vacina, mas porém muitas pessoas não querem tomar essa vacina, né, pastor Júlio? Muitas pessoas não querem tomar essa vacina. E então, mas de repente, mas qual seria esse vírus? É o pecado. Quando Adão e Eva pecaram, esse vírus transcorreu para toda a humanidade. Quando a gente lê lá em Romanos 3:23, que diz que destituído o homem foi da glória de Deus, todos foram da glória de Deus. E mais adiante eu vou falar sobre essa glória. Aleluia, Jesus. Então, quando nós que somos descendentes de Adão, nós temos o pecado adâmico. Esse pecado é o que esse Romanos 3 fala, que nós estamos destituídos da glória, porque pecamos. Tá? A partir daqui, até o nosso encontro com Jesus, nós estamos mortos espiritualmente. Nós não conseguimos ser sensíveis a mudanças, nós não conseguimos em momento nenhum mudar a nossa vida e nem muito menos o destino. Aquela conexão que Adão tinha de falar diretamente com Deus, é essa conexão que foi perdida através do pecado. E isso Jesus veio para reconstituir na nossa vida. Amém, Jesus. Jesus veio para reconstituir na nossa vida. Aleluia. Entenderam, irmãos? Então, essa glória, você fala, às vezes a gente sempre ouve assim, a glória de Deus ele não divide com ninguém. E é verdade. Mas existem 3 tipos de glória. Existe a glória Kabô, existe a glória Shekinah e a glória Doxa. A glória que Deus não divide com ninguém é a glória Kabô. A Shekinah é a manifestação da glória de Deus na terra, através do vento, através dos relâmpagos, através do Espírito Santo hoje no seu mover dentro da igreja. Essa é a Shekinah de Deus. E a glória Doxa, como eu falei para vocês já hoje, essa glória Doxa, eu creio, no meu entendimento, que essa glória também permanecia em Adão. Até mesmo antes dele pecar. Porque quando Cristo veio como o Adão, o segundo Adão, na verdade não é o segundo, é o último Adão. Ele veio para restituir na nossa vida essa glória, a glória Doxa, aquela glória que estava em Jesus, que fazia operar milagres, que fazia ele ressuscitar pessoas, curar enfermos, multiplicar pães. Esse dom de maravilhas veio restituído. Não somente para algumas pessoas, alguma classe, mas para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Ele está dentro de mim, está dentro de você. Basta menos você buscar para que ele venha se manifestar na tua vida. Amém? Então vamos para o tópico 3, vivificados pela graça. Pastor, o senhor lê para nós aqui? Eu sim. Louvado seja Deus. Vamos lá. Vivificado pela graça, por ato de bondade e misericórdia, estando mortos em pecado, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Alcançado pela misericórdia e pelo amor divino, após constatar a situação da humanidade
sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever o ato divino de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana, começando com uma confusão adversativa. O apóstolo Paulo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E é essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Que coisa linda, né, pastor Alexandre? Sim, é muito linda. A graça de Deus, ela é abundante. Às vezes você não consegue nem entender a graça. E tem muitos cristãos que não entendem a graça, mas eu tenho certeza que nessa manhã você vai entender o poder da graça sobre a sua vida. Eu tenho certeza que algum dia da sua vida você não se perguntou assim: Deus não me ama, Deus não olha por mim, Deus não se preocupa comigo, né? E o texto vem falando sobre misericórdia, sobre um amor infinito, né? Às vezes você não consegue entender, mas para ilustrar um pouquinho, para vocês entenderem. Imagine comigo que esse relógio aqui custa R$10, tá? Esse relógio que pertence a mim. Eu sou dono desse relógio. Eu paguei R$10 nesse relógio. Só que ele acaba quebrando. E eu levo para o conserto e o relojoeiro fala para mim assim: olha, Alexandre, para você consertar esse relógio vai gastar mais de R$1 milhão. E eu falo: você não pode consertar. E aí você pensa comigo: nossa, mas você está esbanjando dinheiro, Alexandre. Por que você não compra mais uns 10 relógios aqui? Porque R$10 é tão barato, é tão insignificante o preço dele. Mas pelo amor que eu tenho nesse relógio, eu pago até R$1 milhão. Então o amor de Deus é assim. Para os homens que não conhecem a gente, não entendem o amor que Deus tem por mim e por você. Para as pessoas no mundo, você não tem valor nenhum. Mas o amor de Deus, você vale muito. E o valor é João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para morrer por todos aqueles que creem nele e não pereçam e tenham vida eterna. Então você fala assim, como o pastor sempre fala assim, eu sou salvo pela graça, mas não foi de graça. De graça. Teve um alto preço, um preço de sangue. Então você nessa manhã, você se sente, não se sente amado por ninguém. Saiba que Deus te ama muito. Ele ama muito você, que Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer por você. Porque Deus, pastor, a gente sempre fala assim, Deus é justo, Deus é justiça. Deus vai fazer justiça por mim. Lamento informar, mas Deus já fez a justiça dele por você. Verdade. Ele te livrou do cálice da ira que está preparado. Porque o cálice da ira ele vai vir no dia, em Apocalipse 19 fala, né, pastor? Sim. O cálice da ira e o lagar está pronto. Deus jamais vai ser injusto com ninguém. O ato de justiça dele é esse. Ele entregou seu Filho, que era puro e santo, para morrer por nós, pecadores, que não valíamos nada. A justiça de Deus opera assim. Agora não pensa, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo caluniado. Deus faz justiça por mim. Não é dessa forma que a Bíblia fala da justiça de Deus. E eles falam de uma maneira bem irada, entendeu? Irado. Deus vai matar, que Deus vai fazer aquilo, irmão.
O pensamento de Deus não é matar, ao Não. contrário, é salvar. Salvar. Tá entendendo? E, pastor, inclusive até isso, né? Hoje, como a gente vê a nossa debilidade como cristão, pastor, que nós olhamos no corpo em geral da igreja. Tudo que a gente leu aqui em Efésios 4, para a igreja está se tornando normal, pastor. Mentir, falar mal dos outros, Normal. está se tornando normal. Aí você percebe que não é a igreja que está indo para o mundo, mas o mundo indo para a igreja. Sim. Está invertendo os valores. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu sou salvo pela graça. E você é salvo pela graça. Mas você tem que trazer frutos de transformação. Nós temos que trazer sobre nós frutos de transformação. Aí você pergunta, mas será que eu estou salvo ou não? Quem vai falar se você está salvo ou não? São as suas atitudes. Verdade. É as suas atitudes. Eu sou salvo pela graça. Mas é as nossas atitudes que vão mostrar se nós somos salvos pela graça ou não. Amém? Vamos aproveitar já. Outro ponto que eu sempre ouço, pastor. Por que você está na igreja? Você pergunta. Eu estou aqui na igreja porque eu tenho promessa. Meu Deus. Já ouviu falar isso, pastor? Já ouvi Não, muitas das vezes, pastor, já ouvi falar isso. Eu estou na igreja porque eu tenho promessa. E é verdade, nós estamos na igreja porque nós temos promessa, né? Mas se você perguntar qual que é a promessa que você tem na vida? Eu tenho promessa de ser um pastor reconhecido. Eu tenho promessa de ser um grande levita. Eu tenho promessa de gravar um CD. De ser um profeta das nações. Eu tenho promessa. Eu tenho promessa, Deus prometeu que eu vou ser profeta. Ei, meu irmão, deixa eu falar para você. As únicas das promessas que Cristo Ele vem trazendo para nós, que nós devemos ter consciência, é ressurreição, vida eterna e entrar no reino dos céus. São 3 promessas que Cristo faz quando nós aceitamos a Ele. Essas 3 promessas, o restante é ministerial, irmãos. Promessa é ministerial. É do teu chamado, é da tua intimidade com Deus que vai fazer. Mas a promessa que Cristo faz, quando você aceita Ele na sua vida e aceita que a graça transforme a tua vida, é essa. Você ser ressuscitado. Em 1 Coríntios 15 fala sobre o nosso corpo glorificado, né? Não, incorruptível. Que esse corpo ele não vai sofrer, ele vai sofrer transformações. Aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Pode estar só os ossos ou pode estar sendo comido pelas larvas. Mas quando Deus falar, Ele vai ouvir a voz. Até nós que eu estava comentando de hoje, né, pastor? Sim. Será que pode um morto ouvir a voz de Deus? Será que pode um morto ouvir Deus falar? E a gente estava conversando sobre isso e eu até quero aproveitar esse gancho e falar que um morto pode ouvir. Quando você vê a passagem de Lázaro, quando você vê a passagem de Ezequiel 37, quando você vê Apocalipse 20, quando você vê a passagem de Eutico, de Talita, do filho da viúva de Naim, aqueles homens estavam mortos e ouviram a voz de Cristo, ouviram a voz de Deus e ouvirão a voz de Deus. E quando soar as trombetas, nós ouviremos, nós que estivermos mortos em Cristo, nós ouviremos a voz de Deus e levantaremos da terra, nós ressurgiremos como Jesus ressuscitou. Essa é a primeira promessa que nós temos. A segunda promessa é de vida eterna. Até a gente conversou uns tempos atrás sobre eternidade. Nós somos feitos para a eternidade. Nós nascemos para ser eternos. Nós estamos num corpo mortal temporariamente, né, pastor? Temporário. Agora, o que vai definir aonde nós vamos passar a eternidade são as nossas escolhas. Verdade. Né? Nós poderemos ter vida eterna ou morte eterna. Vai depender das nossas escolhas e atitudes. Né? E a terceira promessa que Cristo faz é reinar com Ele nos céus. E isso, pastor, é para poucos. É para poucos. É para poucos. Reinar com Cristo é para poucos. Né? Entrar no reino dos céus. Para você ver, pastor Alexandre, me desculpa aqui, que o chamado, é muitos que chamado, todos são chamados.
Agora o problema é ser escolhido. Sim, é ser escolhido. E aí, como é que fica? Como que fica? Ah, mas será que é tão fácil assim você reinar com Cristo? Levando a nossa vida de uma forma normal, de uma forma simples? Ah, eu já aceitei Jesus, já carimbei meu passaporte, é só esperar eu morrer, o Jesus voltar, está subindo. Está aqui. Aí, pode acontecer que a gente não sabe, que a graça de Deus, ela é infinita. Mas agora eu te falo, para reinar com Cristo, você tem que... Jesus fala, né? Aquele que quiser vir após mim, Nega-se a si negue-se mesmo. a si mesmo. Quem perder a sua vida por mim, ganhará. Ganhará. Estão entendendo? Então, há um preço a pagar para você reinar com Cristo. Assim, ah, mas eu estou... Não, a gente estava falando assim, eu estou sendo caluniado, eu estou sendo perseguido. Você tem que glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque isso se torna galardão. Se torna recompensa. Quanto mais você é humilhado em nome de Cristo, isso aqui vai trazendo divisa. Verdade. Vai trazendo honra perante Cristo. Né? Mas vamos continuar, pastor. Mas sabe qual é o problema, pastor Alexandre? O Gustavo falou alguma coisa também aí que é muito bom você interagir conosco aqui, né? Sabe qual é o problema, pastor Alexandre? As pessoas estão abusando muito da graça. Estão abusando muito da graça. Eles acham que a graça pode tudo, vale tudo. E as coisas não funcionam desse jeito. A graça, ela tem limite. Nosso Deus é o Deus de misericórdia. Na graça, Deus dá oportunidade para você. Você me falou hoje cedo sobre a graça, entendeu? Que no tempo de Jesus era o que? Graça ou lei? E eu fico aqui, no tempo de Jesus era o que? Era graça? Na época de Pedro, quando nós estávamos... Ah, sim. Então, nós não temos, por pouco, assim, não ser muito falado, a gente ouve falar muito da graça no Novo Testamento. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente não vê falar a palavra graça. Mas já tinha graça. Tinha graça. Mas o povo está vivendo uma certa lei. Então, o que acontece? Mas a graça de Deus já tinha. Tinha. No Antigo Testamento ela está numa outra linguagem. Ela está descrita na forma de misericórdia. Misericórdia. Benevolência. Benignidade. Oh, glória. O primeiro lugar, a primeira passagem na Bíblia que fala de graça é o livro de Noé. É em Gênesis, quando Deus fala com Noé, que Deus achou graça em Noé. Certo? No livro de Esther, a Bíblia fala que quando Esther passava por aquele crivo na eleição da rainha, diz que todos olhavam e achavam graça nela. Em Ruth, né? Ruth. Quando ela começou a juntar o que sobrava das espigas de milho, Boaz achou o quê? Graça. Ele achou graça em Noemi. A graça de Deus é assim. Ela não apareceu com a palavra de graça. E quando a gente olha no conceito, a palavra graça, ela, no hebraico, pastor, ela é formada por duas palavras, rei-num. Rei-num. A palavra rei, ela tem o conceito de muralha, de proteção. 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 Quando se formavam os clãs, eram de 50 famílias. Elas se formavam e eles construíam uma muralha. Essa é a palavra rei. E num, ela tem a ver com a palavra vida. Então a graça nada mais é que a proteção para a vida. E aplicando nos nossos dias de hoje, na graça do Novo Testamento, o que é a proteção para a nossa vida, para que nós possamos ter vida eterna. Amém, Jesus. É o mesmo conceito, pastor. Então, desde o Antigo Testamento, para Deus não existe Antigo e Novo Testamento. Para Deus não existe tempo cronos. Essa divisão existe para nós aqui, né? Sim, né? sim. Então a graça, eu quero também tocar mais um ponto aqui, pastor. Você lê para nós aqui o versículo 9 e 10, Não? no capítulo 2 aqui, Efésios 2,
9 e 10. Isso. Então eu vou. Tem aqui, né, pastor? Tem aqui, pastor. Aqui, ó. Isso. O versículo 9 e o versículo 10. E abra para nós aqui Mateus 25, por gentileza. Ó, o versículo 9, né? O 9 e o 10. Uhum. Olha o que nos fala aqui, pastor Alexandre. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nela. Glória a Deus. O que está falando aqui? Que nós não somos salvos pelas nossas obras. E aqui, pastor, o que a gente, às vezes a gente ouve muito falar assim, sobre obras, né? O que é obras? O que a gente pode definir por obras, pastor? Olha só, pastor Alexandre, é que nem nós acabamos de ler essa palavra aqui. Tem muitas pessoas que acham que vai ser salvo pelas obras. Isso não funciona. Barganha com Deus, toma lá e dá cá, não rola. Tá entendendo? Não rola. Porque tem pessoas que mas eu estou na igreja, eu faço a obra, eu sou zelador, eu limpo a igreja, eu faço aquilo, mas naquele dia você vai ouvir falar o que do Senhor? Apartai de mim, porque eu não te conheço. Então, não é a obra que vai te levar para o céu. Entendeu? Irmão, nós temos que aprender a obedecer, a viver uma vida em Cristo Jesus, separados. Quando eu falo separado, não fazendo excepção de pessoa, que nem essa semana eu fiz uma live, pastor Alexandre, falando sobre que as pessoas estão vivendo, tem uns grupinhos do santo, tem uns grupinhos daqueles que buscam. Irmão, tem pessoas que são até paraplégicas, não conseguem nem caminhar para ir para a igreja, que depende de um, depende do outro. E ela não tá fazendo a obra. Aí eu te pergunto, ela vai ser salva ou não? É a obra que vai salvar ela? Ou é a atitude, comportamento, a obediência a Deus? Então, pastor, vamos lá. Eu toquei nesse ponto porque há uma confusão, há um entendimento da aplicação desses textos aqui. Sim. Pastor, até abra para nós depois em Tiago, eu deixo aberto aqui. Sim, meu pastor. Que o que a gente vai conversar aqui vai complementar. É bom a gente interagir, aprender, entendeu? As obras é tudo que nós fazemos, tá? Quer seja em algum ministério, sim, quer seja fora de ministério. Quer sejam coisas boas ou ruins, certo? Minhas atitudes boas são obras, minhas atitudes más são obras da carne. São obras, certo? Nenhuma dessas aqui, quer seja boa ou quer seja ruim, vai interferir na minha salvação. Preste bem atenção. Aí você pensa comigo, então eu não preciso fazer nada então para me ser salvo. Não, Jesus já fez na cruz. Aí você, então tá bom, então eu vou ficar sentado lá em casa, vou ficar assistindo Netflix, vou ficar jogando videogame, eu já estou salvo, né? Ou então, olha só o que acontece. Tem pessoas aceitam a Jesus e começam, não, eu vou limpar a igreja, eu vou limpar a igreja porque daí eu vou ser salvo. Eu vou tocar na igreja porque eu vou ser salvo, eu vou ser mais santo. Não, eu vou pregar na igreja porque eu vou doar roupa, eu vou dar comida, meu Deus, eu vou visitar preso, eu vou visitar pessoas enfermas, daí eu vou ser salvo. O texto, o versículo 9 fala que não é por nossas obras. Não. Aí você, então eu não preciso fazer nada disso? Eu falei, não, você deve. Você tem que fazer isso. Pastor, vamos ler aqui Tiago 1. Aqui, pastor, lê para nós do 14 até o 26. Cadê o... amém. 14. Primeiro Tiago... Tiago 2. Isso. Tiago 2, do 14 ao 26. Diz assim, meus irmãos... Primeiro eu vou ler aqui o título aqui, ó.
A fé sem obra para nada aproveita. O É isso negócio aí. está forte aí, hein, pastor Alexandre? Olha aí, vamos lá. Meus irmãos, que aproveitais se alguém disser que tem fé e não tiver a obras? Porventura, a fé pode salvá-los? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser, ide em paz e aqueitai-vos e fartai-vos, e não lhe der das coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Para que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta. Pastor, dá uma pausadinha aqui. O que o texto está falando aqui? Nós somos salvos pela graça. E o que é a graça? É a fé. É a fé. Nós temos que ter fé, que somos salvos pela graça. Certo? Não adianta nada você estar na igreja e não ter fé que você é salvo pela graça. Você está perdendo o teu tempo. Está perdendo o teu tempo. Me desculpe informar. Certo? Agora, se eu digo que eu tenho fé, não, eu tenho certeza que eu vou ser salvo. Não, ninguém me tira essa fé. Convicção. É a convicção. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não existem, mas se esperam como se já existissem. É você se conseguir visualizar no reino dos céus. Ninguém te abala, ninguém te toma essa convicção. E não o quê? Não tiver obras. Mais adiante ele vai assim, me mostra a tua fé que eu lhe mostro as minhas obras. Aqui é um chamado, é um despertar. Leia de novo aqui, pastor. Deixa eu complementar aqui para você entender o versículo 10. Eu vou ler aqui para os irmãos. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, quais Deus preparou para os que andássemos nelas. Irmãos, nós temos que fazer a obra. Fazer coisas boas. Não adianta, como eu estava falando agora mesmo. Com fé. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, mas chegar uma pessoa aqui, né, bater na porta da minha casa, pedir um alimento, pedir comida, leite, um dinheiro para passagem, você tendo. Pastor Alexandre, nós não estamos falando de uma fé momentânea, né? Não. É uma fé constante. Constante. É constante, ela não é. E olha, é muito forte esse negócio aqui, pastor. Porque hoje o povo está vivendo uma fé momentânea. Uma fé, Emocional. literalmente uma fé hipócrita. Hipócrita. Porque é somente de aparência. Né, pastor? É uma fé hipócrita, é uma obra hipócrita. Porque ela não está fazendo com um verdadeiro objetivo, como está aqui em 10, no capítulo 10, no versículo 10 aqui, que nós devemos fazer porque nós somos santos, não porque, eu vou fazer para que as pessoas possam ver que eu sou bom. Hipocrisia. Hipocrisia, senão, eu vou fazer porque isso aí mesmo, pastor. Fariseu. Eles faziam lá, oravam, jejuavam e oravam, né? Ia pro meio da rua. Davam esmola, tocavam trombeta. E Faziam isso. mas Meus não, irmãos. todos de hipócritas. Hipócritas, eles faziam isso. Sepulcaiados. Sepulcaiados. Então em vão será. Em vão será. A gente vai ter o nosso reconhecimento dos homens, mas porém não tem galardão. Não vai ter reconhecimento nenhum. Nós devemos fazer por quê? Porque houve uma transformação no nosso coração. A Bíblia diz assim que amarás o teu Deus acima de tudo e o teu irmão como si mesmo. Ama seu próximo como si mesmo. O que é amar o meu próximo? É eu me colocar no lugar dele, ter uma empatia. É eu sentir a dor dele. Verdade. É eu me comprazer dele. É eu me colocar no lugar dele. E pensar, não, olha, eu não queria estar na situação do irmão. Às vezes a gente se coloca nesse lugar quando estamos desempregados, né, pastor? Quando estamos sem gás. Quando nós estamos sem água, quando estamos com algum familiar doente e não temos condições, aí a gente começa a refletir um pouquinho, nossa,
Em certo momento da minha vida eu vi pessoas nessa situação. Hoje eu estou entendendo o que ela passou. E Jesus fala assim, não, venha e ajude o seu irmão. Ajude. Porque um dia você pode estar na mesma situação que ele. Esperamos que não. Esse é um dos motivos. Segundo, no livro de Hebreus fala que nós somos visitados por anjos na terra, né? Assim como no Antigo Testamento Abraão foi visitado por 3 anjos e um deles era Deus. Então, irmãos, eu falo assim para vocês, um momento inoportuno. Às vezes Deus envia anjos à porta da sua casa pedindo algo. Você já parou para pensar que de repente pode ser o nosso próprio Jesus? Aleluia. Te visitando Aleluia. para te abençoar. Não para te julgar, mas para abençoar, né, pastor? Para abençoar. Toda vez que Jesus vem ao nosso encontro é para abençoar. É para abençoar. Nós que deixamos a bênção escapar das nossas mãos, né? Continua, pastor. No 18. No 18 diz assim a palavra do Senhor ainda. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É forte, né, pastor? Meu Deus. Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios crê e estremece. Mas o homem vão querer tu saber que a fé sem a obra é morta. Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o meu filho Isaque? Só aqui um pouquinho. Irmãos, olha só o que está dizendo aqui no 19. Você crê? Parabéns para você, mas ele vem informando, até os demônios creem. E além de crer, eles tremem na presença de Deus. Tem pessoas que chegam na igreja, pastor. Ah, não pelo templo, mas pelo lugar que representa, né, pastor? Sim. Nós sabemos que o templo, qualquer que seja, é uma casa de oração. É uma casa. E ali é um lugar onde é a manifestação da presença de Deus. Às vezes tem pessoas entram, vão e nem dão reverência. E aqui fala que até os demônios temem e tremem. É só você olhar para a Bíblia na passagem que, quando Jesus vai aonde? Visitar o Gadareno. Antes de Jesus colocar a planta dos seus pés na terra, o demônio veio e se prostrou. Né? E aqui no versículo 20, mas, ó homem vão. O que é homem vão? Homem sim, que não está nem aí com as coisas. Queres tu saber que a fé sem a obra? Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Então assim, você quer saber mesmo se a fé sem obras é morta? Ele veio falar assim, olha, Abraão, o pai da nossa fé foi justificado pelas obras. Qual foi a obra que Abraão fez? Quando Deus pediu Isaque, o que ele fez? Eu falei, entregou, ele fez uma obra. Ele foi justificado por isso. Noé, faça uma arca. Ele fez, ele creu. Através da sua obra, ele mostrou a sua fé. Pode prosseguir, pastor. Bem vês que a fé cooperou com a sua obra e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Deus. Coisa linda, né, pastor Alexandre? Sim. Então, meus irmãos, o que a gente tem que entender, quando nós aceitamos Jesus, nós devemos, porque somos uma nova criatura, nós necessitamos ser transformados. E a nossa transformação, né, pastor, acontece através da santificação. Sim. Nós, quando aceitamos a Jesus, nós se tornamos santos em Cristo. Porque Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é puro. Sim. Mas o nosso corpo, carne, ele precisa ser transformado através da santificação. Nós devemos nos separar dos nossos pecados. Aí alguém fala assim, mas toda hora nós pecamos. Nós pecamos. Mas constantemente nós devemos o quê?
lutar contra o pecado. O pecado não deve ser algo cotidiano na nossa vida. Deve ser um erro de caminho. Deve ser um erro de percurso. Um erro de alvo. Mas a gente tem que retornar para o alvo. Esse processo ele vai nos aperfeiçoando. E ele vai se tornar... ele vai finalizar quando nós entrarmos na glória. Aleluia. Nós teremos corpo igual de Cristo. Amém. Esse processo de santificação é dia a dia, é renúncia, é luta. Nós devemos sempre buscar santificação, é nos separarmos do pecado. Podemos falhar, errar, mas voltar, nos arrepender e buscar sempre crescer nesse processo. Né, pastor? É porque nosso Deus é um Deus de oportunidade, né, pastor? Sim, Por isso que Ele dá oportunidade. Ainda que você caiu, eu quero dizer aqui para você, ainda que você caiu no pecado, e o diabo tenta te acusar, eu quero dizer uma coisa para você, que o cair é do homem, e o levantar é de Deus. Que a graça do Senhor possa te alcançar nesta manhã. Que a fé genuína, que excede todos os nossos entendimentos, possa te alcançar. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Que a graça de Deus venha superabundar na tua vida. Que venha abrir as suas faculdades mental. Para que você venha ter discernimento do pecado, do erro quando chegar diante da tua porta. Querer te acusar. Você vai dizer: não mais vivo eu, agora é Cristo que faz parte da minha vida. Eu estava vendo na rede social um filme de uma mulher que estava sendo perturbada, a casa dela perturbada. O inimigo perturbando a casa dela. E ela tomou uma atitude que é briga de quarto, não sei se é isso, esse filme. Quarto de guerra? Quarto de guerra. É, briga de quarto. Quarto de guerra. Quarto de guerra. E aquela mulher teve que tomar uma atitude na vida dela. E eu gostei muito. Irmão, dá um fim nessa situação. Tudo isso que te oportuna, que te perturba, que tenta te separar do projeto, do alvo que é Cristo. A tua casa é propriedade exclusiva do Senhor. Mais uma vez, a tua casa é a propriedade exclusiva do Senhor. Glória a Deus. Você que está me ouvindo, eu quero repetir de novo. Deus te deu essa graça. Abra a porta da tua casa e fala: por hoje, chega, Satanás. A minha vida a partir de hoje é vivificada por Deus. Eu não quero mais levar uma vida de desgraça, mas eu quero viver a graça de Deus sobre a minha vida. Porque aonde abundou o pecado, a Bíblia fala que superabundou a graça. Pega a graça aí. A tua graça me basta. Diga alguma coisa aí sobre a graça. Vamos lá, terminamos na graça. É isso aí. Vou falar a respeito do assunto que o pastor Alexandre me disse. Na verdade ele não me falou, né? Ele colocou no status esse tempo atrás que agora não é tempo do pregador preparar a palavra, mas sim de se preparar. Eu não estou trazendo isso só para o pregador, né? Mas para todo o povo cristão. Não é tempo de nós se preocupar com outras coisas, mas se preocupar com Deus agora, de nos preparar. Porque agora a batalha é longa, né? Eu quero dizer uma coisa aqui, Jesus está voltando. Eu creio em nome de Jesus. Jesus está voltando. Sabe o que ele diz em sua palavra? Prepara-te, ó Israel. Labaracandarassúrias. Jolix Purifal é dominassaios. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Se prepara. Antes de você preparar um sermão, prepara a tua vida. Coloca ela no altar. Vê o que está deixando você com falta.
em falta em Deus. Vê qual lado da balança está mais pesado. Tenta equilibrar esse negócio aí. Tenta manter. Eu sei que perfeito a gente não somos perfeitos. Enquanto nós estivermos nessa terra, pastor Alexandre, nós somos sujeitos a errar, cair. Mas eu quero dizer uma palavra para você: levanta, pelo amor de Deus. Para de ficar prostrado porque pecou, ou porque a igreja está te condenando, ou porque o ciclo de oração te condenou, ou porque alguém do ministério te condenou. Ei, prepara a tua vida. Coloca a tua vida no altar de Deus. Não precisa mostrar para a sociedade que você é santo. Hoje em dia, irmão, está um cúmulo, está uma situação caótica. Hoje as pessoas querem mostrar santidade, pastor Alexandre. Vai para o monte, tira um selfie, estou aqui no monte, estou orando. Entendeu? E então faz uma live em cima do monte. E aí, povo de Deus, levantando. Irmão, pelo amor de Deus, vamos largar com essa hipocrisia. Vamos viver uma vida constante. Vamos ter uma fé constante. Fala alguma coisa aí, pastor Alexandre. Em nome de Jesus. Mas é isso aí mesmo, pastor. Nós temos que realmente nos preocupar com a nossa vida com Deus. Não se importar o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Qual é a visão que eles têm sobre a nossa vida. Mas sim, qual é a visão que Deus tem da nossa vida. Né? E não vai ser homem nenhum que vai salvar nós. Não. Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele nos levará para o céu com poder e grande glória. É verdade, pastor. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Alguma coisa aí, pastor Alexandre? Não, agora, no próximo domingo, nós vamos estar na lição 6, né? Vou conversar com o pastor Josué. Conversar com o nosso presbítero Josué. Nós estamos profetizando o nome de Jesus e pastor, né? Para a próxima aula, vou conversar com ele. A gente está alinhando também com o pastor Manuel. Nós estamos fazendo uma mesa assim e falando sobre o amor, sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido a você, domingo que vem, às 9h15, está aprendendo, se edificando um pouquinho mais da palavra, entendendo e compreendendo o quão profundo e quão rico é o amor de Cristo para conosco. Amém? Deus abençoe a todos e uma ótima semana. Então a nossa palavra é essa aqui. Liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. Eu quero profetizar para você, tá bom? Liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. Deus abençoe.